ótimo, bom dia, tudo bem? Bom, nós faremos agora a correção dos exercícios da aula de semana passada, ok? E também veremos um novo conteúdo hoje, tá? Deixa eu só separar aqui, que a gente consiga fazer com tranquilidade. Só um minutinho, por favor. Bom, vamos lá. Questão de número 1 pediu o seguinte: assinale a opção em que as palavras sejam acentuadas pelas mesmas regras de acentuação das palavras também, incrível e caráter. Então, eu preciso saber, primeiramente, quais são as regras das palavras também, incrível e caráter. Também é o que? É uma paroxítona, ok? Uma paroxítona não, uma oxítona, perdão, tá? Então, qual é a regra? Aí vocês vão ter que ir lá em cima. Volta lá, aqui ó, no quadrinho das oxítonas. O que tá dizendo? Que quando nós temos as oxítonas, quando elas são terminadas em A, E, O, EN e ENS, a gente acentua. Então, o que nós temos aqui? A palavra também. Também é o que termina em quê? Em EM. Oxítona terminada em EM, a gente acentua. Então, o primeiro passo é a gente saber que a primeira palavra é uma oxítona. Na segunda, incrível, incrível, nós temos uma paroxítona terminada em L. E por último, caráter, que também é uma paroxítona, só que ela é terminada em R. Então eu preciso que a minha ordem seja composta de uma oxítona, uma paroxítona e uma paroxítona, ok? Então vamos procurar? Vamos lá, alguém. Alguém é uma palavra o quê? Oxítona terminada em EM. Beleza, até aí correspondeu. Segunda, difícil, difícil. Então, é uma paroxítona terminada em L. E por último, caráter. Caráter. Nós temos outra paroxítona. Então, na palavra tórax, o que nós temos? Tórax. Ok? Então, tórax, o tó é a mais forte. Nós temos uma paroxítona, só que ela é terminada em X. Então, a resposta da número 1 é a letra A, porque nós temos uma oxítona, uma paroxítona e outra paroxítona. Tranquilo? Hífen é uma paroxítona, então já não poderia ser na letra B. Na letra C, tem, mas aí é uma palavra monossílaba, tá? É do verbo, a gente ainda trabalhou com aquela questão do verbo ter e vir, que a gente acentua, coloca acento circunflexo na terceira pessoa do plural, então já não poderia ser. E a última também não é, porque A também é uma palavra monossílaba, tá? Então a gente já começou errado, só pode ser mesmo a letra A. Na letra B, na número 2, assinale a opção em que apenas um vocábulo não deverá ser acentuado. Então eu quero aquela que uma opção não pode ser acentuada, tá? Em que apenas um não pode. Vamos lá. A palavra voo tem acento? Não, não pode ser acentuado. Órfão pode ser acentuado? Sim. Táxi pode ser acentuado? Sim. Saci pode? Não. Então na letra A já não pode ser, porque eu tenho duas palavras que podem ser acentuadas. O que eu pedi? Apenas um vocábulo, ou seja, uma palavra, não pode ser acentuado, não deverá ser acentuado. Então vamos para a letra B. Itens pode ser acentuado? Não. Por quê? Porque é uma paroxítona e a gente não acentua a paroxítona terminada em ens. Então a letra B eu já matei. Não pode ser acentuado. Parabéns pode ser acentuado? Sim ou não? Sim. Não só pode como deve. Alguém pode ser acentuado? Sim. Também? Sim. Então, a resposta é a letra B de bola. Mas por que a letra B e não a letra A? Porque eu pedi a opção em que apenas uma dessas palavras não poderiam ser acentuadas dentro de uma mesma opção. Então, a única que não pode ser acentuada é a palavra itens. Na letra C, papéis teria acento, ônix teria, baú teria e caráter. Todas seriam acentuadas. Na última, hífens não poderia ser acentuado, cipó seria, leem não, mas pé seria. Então todas elas têm ou uma, ou na verdade ou duas, ou três acentuadas. Então a única cuja opção, né, a única opção em que uma palavra não é acentuada é a letra B de bola. Então número 2, letra B. Número 3, todas essas palavras devem ser acentuadas na alternativa
Casa pode ser acentuada? Não, então já morreu a letra A. Gratuito. Gente, a palavra não é gratuito, não. É gratuito, ok? Então, não tem acentuação aí. Lugar não pode, então a letra B também não é a resposta. Na letra C, abdômen acentuado? É, no O. Mas itens é acentuado? Não. Item é acentuado? Também não, tá? Então o C também não pode. Magou, perdoe, ecoa. Gente, vogais iguais, a gente pode, a gente pode acentuar? Não, então a letra D não pode. Então a única opção que sobrou na número 3 foi a letra E. Então vai ficar contribuía, atribuímos e caíste, tá? Todos são verbos, tranquilo? Por fim, então a número 3, letra E de escola, ok? Número 4, justifique a acentuação nos seguintes vocábulos: conveniência, também, matéria, espírito e fé. Conveniência. Por que conveniência é acentuado? Porque é uma paroxítona terminada em ditongo oral, tá? Conveniência terminou em ditongo oral. E a regrinha lá das paroxítonas é que ela seja terminada em ditongo oral. A gente acentua os ditongos orais. Também. Por que também é acentuado? Porque é uma palavra oxítona terminada em EM, ok? Matéria, palavra paroxítona terminada em ditongo oral. Espírito, palavra proparoxítona. E todas as proparoxítonas são acentuadas. E aí você poderia colocar a palavra proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. E fé é uma palavra monossílaba terminada em E. Tranquilo? Então a resposta é essa. Conveniência, palavra paroxítona terminada em ditongo oral. Também, palavra oxítona terminada em EM. Matéria, palavra paroxítona terminada em ditongo oral. Espírito, palavra proparoxítona. Fé, palavra monossílaba terminada em E. Tranquilo? Espero que sim. Terminamos aqui a correção, ok? Agora vamos para a nossa aula de hoje. Bom, hoje nós iremos trabalhar com conjunção, preposição. Então, o que é preposição? Preposição é uma palavra invariável. Quando eu falo invariável, é algo que não varia, tá? É uma palavra invariável que liga dois termos. Por exemplo, café e leite. Eu não falo café-leite, eu falo café com leite. Então, eu faço a ligação da primeira palavra com a minha segunda por meio de quem? De uma preposição, de algo que recebe o nome de preposição. Então, preposição é a palavra invariável que liga dois termos, estabelecendo uma relação entre eles. Então, quando eu falo café com leite, o com eu não falo café com leite, coma leite, nada disso. Então, eu não vario nem gênero nem número. Gênero masculino e feminino e número singular e plural. Então, a preposição ela não pode variar, ok? Então, veja a mudança da preposição. Veja como a mudança da preposição altera o sentido entre os termos. Então, vou com você. Vou, você. Deixa eu apagar aqui. Vou, você. Vou com você e vou sem você. Então, aqui eu estabeleci a ligação entre os termos, mas com preposições distintas, ou seja, preposições diferentes. Tranquilo? Então, vamos lá. Vim de metrô, vim para o metrô, ok? Então, eu utilizo preposições diferentes, tá? E elas alteram o sentido da minha frase, consequentemente. Bom, eis a lista das principais preposições em português. Coloquei um quadrinho aí, mas é bom que vocês decorem, que vocês saibam, ou pelo menos que vocês saibam reconhecer, né? Porque, essa aqui eu não lembro, mas a, com, de, são preposições que a gente utiliza com mais frequência, tá? Então, a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre, trás. Essas são as preposições da nossa língua. E aí é só gravando mesmo, tá? A gente olha para a frase e consegue reconhecer aquilo que é uma preposição. Mas é só para que a gente precisa ressaltar que ela liga
termos, tá? E que as diferentes preposições estabelecem diferentes sentidos para uma frase. Tranquilo? Bom, locução prepositiva é o conjunto de duas ou mais palavras com valor de preposição. Então, a preposição é um termo que aparece sozinho. Por exemplo, de, com, por. Esse por é sem acento, ok? Por, porque o por com acento é verbo. Perante, e assim sucessivamente. Então, essas são preposições, são palavras que aparecem o quê? Sozinhas, são formadas por uma única palavra. Mas a locução prepositiva, ela é formada por mais de uma palavra, ok? Lembrando que eu coloquei até uma observação. A locução prepositiva, ela termina sempre por uma preposição. Geralmente a preposição de. E aí eu coloquei algumas, mas nós temos mais. Tá? Mas coloquei algumas locuções prepositivas. Abaixo de, acerca de, acima de, a fim de, além de e assim sucessivamente. Tá? Percebam que abaixo de termina com o quê? Com de. Junto a termina com a. Tá? Então o azinho aí é uma preposição. Embaixo de, em frente a, por causa de e assim sucessivamente. Então geralmente a gente termina uma locução prepositiva com a preposição de, tá? Toda locução prepositiva ela é obrigatoriamente formada por uma preposição. Senão não faria sentido a gente ter uma locução que recebe o nome de prepositivo. Beleza? Combinação e contração. Algumas preposições podem aparecer unidas a outras palavras. Então prestem atenção. Aqui nós já saímos da ideia das preposições que aparecem sozinhas e até mesmo das locuções prepositivas. Agora a gente vai trabalhar um conceito de combinação e contração. Então, quando na junção da preposição com outra palavra não houver perda de elemento fonético, ou seja, a gente não perde uma letra que compõe a nossa palavra, nós temos uma combinação. A gente combina uma palavra com a preposição, ok? Então, se a gente combina e não ocorre nenhuma perda, o nome disso é combinação. Mas quando ocorre uma perda, nós temos aí uma contração. Então, eu coloquei alguns exemplos aí. Ao. Ao é a junção de quê? De a preposição mais o quê? O o, que é o meu artigo. Então, a junção deles formou o quê? Ao. Houve alguma perda? Nenhuma. Então, eu tenho aqui uma combinação. Eu juntei a minha preposição com o artigo, mas eu não tive nenhuma perda. Quando eu não tenho perda, eu tenho uma combinação. Tranquilo? E aí, eu botei aos, tá? Que é a junção da preposição a com o artigo os, tá? Artigo definido. Aonde? A junção de a com onde. Então, nessa junção houve alguma perda? Nenhuma. Então, nós temos uma combinação. E aí, a gente entra na contração, que é o quadrinho do lado. Do. Do é a preposição, é a junção da preposição de mais o artigo o. O que aconteceu aqui? Eu perdi o e. Eu utilizei aqui apenas o de e o o. Como ocorreu essa perda aqui, qual é o nome que a gente dá para esse fenômeno? Contração, ok? Dum. É mais difícil a gente achar dum por aí, mas dum é a junção da preposição de com o artigo indefinido um, tá? Então, ao invés de a gente falar de um, o que a gente faz? A gente corta o e. Então, fica dum, ok? Desta é de mais esta. No é o mais diferente, é a junção da preposição em com o artigo o, tá? Então a gente não fala emo, a gente fala no, ok? E neste, junção do em mais este. E aí esse fenômeno recebe o nome de contração. Tranquilo? Vamos lá. A preposição a pode se fundir, ou seja, ela pode se juntar com outro a ou as. Essa fusão é indicada pelo acento grave, ou seja, eu tenho um acento agudo, que é pra cá, aquilo que não é agudo é grave, que é pro meu lado esquerdo, tá? Então, quando a gente olha, a gente pega um texto, a gente lê alguma coisa. Pera aí, deixa eu apagar pra vocês verificarem o que eu tô falando, entenderem o que eu tô falando. Então, quando eu tenho o a com o acento pra cá, vou explicar no outro vídeo.